Dia a dia com a palavra. Queria hoje voltar a um tema que nunca pode ser esquecido, porque deve ser algo para fazer parte da nossa prática assim de maneira muito intensa, que é a oração. E eu estava lendo aqui um artigo, um pequeno texto de um colega pastor, e ele escreveu uma coisa que eu achei muito interessante e que eu queria compartilhar com vocês. Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 11, primeiro versículo, diz assim: Jesus estava orando em certo lugar e, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. A gente conhece esse texto porque, em seguida, Jesus ensina com a conhecida oração do Pai Nosso. Mas tem um detalhe aqui muito importante, né? No texto desse colega, ele diz assim: a súplica, o pedido desse discípulo, esse pedido feito a Jesus, revela que os discípulos têm observado o seu mestre em oração. E é isso que está escrito no texto. A gente é que muitas vezes não percebe. O discípulo pede para Jesus ensinar a orar, porque esse discípulo via Jesus orando. Ninguém pode ensinar o que não faz, aquilo em que não acredita, aquilo que não é. E Jesus podia ensinar a orar, não porque ele era o Filho de Deus. Jesus não se prevaleceu de uma condição superior para ensinar. Ele ensinava com a sua ação. Ele podia ensinar a orar porque ele orava. Às vezes a gente quer falar um monte de coisa sobre oração. Às vezes, quando a gente tem filho, a gente quer que os nossos filhos orem. E a pergunta é: será que os nossos filhos observam a gente orando? Eu não sei se eu sou um bom discípulo dela, mas minha mãe era uma mulher de oração. E ela me ensinou com o seu exemplo. Assim como Jesus, o mestre dos mestres, ensinava não na teoria, na ação, na prática, na vida. E esse apelo desse discípulo que viu Jesus orar e de maneira muito simples disse: Senhor, ensine-nos a orar. Vamos também pedir isso para Jesus e permanecer sempre em oração. Que Deus nos abençoe.